E a gente já começa com um bate-papo Hum. astrológico. É o momento de você ficar sabendo um pouquinho o que os astros estão fazendo lá em cima e como que isso impacta aqui o nosso cotidiano. Com isso, a gente consegue evitar problemas, gerenciar melhor, as circunstâncias que a gente está vivendo e até desfrutar também das possibilidades. E aí nós vamos desmistificar um pouquinho essa coisa do Mercúrio retrógrado e vamos falar sobre os principais aspectos do momento. Bom dia, Paulo, Bom como você dia, está? bom dia, Edu. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Tudo nosso. Paulo, Mercúrio retrógrado, a gente estava até falando, hoje está um problema de trânsito, gente, danado, tá impossível para chegar aqui na Cidade TV. E aí, quando as coisas começam a acontecer perto dessa temporada de Mercúrio retrógrado, é muito comum, que todo mundo utilize ele para culpá-lo, Mas de fato impacta, né? Impacta sim, até porque a gente sempre precisa lembrar, a astrologia ela trabalha com eventos anteriores. Então, nós astrólogos vamos olhar sempre para o passado e perceber alguns padrões. E, obviamente, Mercúrio retrógrado vai trazer um padrão desafiador para esses deslocamentos, principalmente os deslocamentos mais curtos, com carro, com condução, com transporte público, além de outros assuntos. Então, de alguma maneira, não culpando, mas a gente já está sob os auspícios, proximamente agora no dia 26 de fevereiro, onde ele realmente começa seu movimento, e sempre lembrando, esse movimento retrógrado é um movimento aparente celeste, da mecânica celeste, não que o planeta ande para trás, Uhum. mas que ele vai pedindo a revisão dos assuntos os quais ele toma conta. Então, obviamente, a gente já tem sentido um pouco da desaceleração do Mercúrio para ele vir ao seu movimento retrógrado. E, com isso, vai afetar, como hoje, no caso também do transporte público. Então, gente, não dá para contar com sorte, viu? Saia mais cedo de casa. A sensação que dá é aquela coisa Lady Murphy, Lady Murphy. Você sai mais cedo, você chega numa boa. Se você sair em cima da hora, vai dar tudo errado. Vai estar tudo errado. E, de alguma maneira, todos nós estamos sentindo isso. Não tem Uhum. alguém menos ou mais. Mas, obviamente, dependendo do mapa de cada pessoa, isso a gente até pode recorrer à astrologia mais clássica, mais antiga, algumas pessoas sentirão isso de alguma maneira mais forte, mais pesada, e outras não. Só que, como estamos num ambiente coletivo, quando a gente está em situações coletivas, isso vai afetar todo mundo. Então, no caso de pequenos deslocamentos, a gente já tem que, do dia 26 de fevereiro agora, e já hoje sentindo, até o próximo 20 de março, precisamos sempre tomar esse cuidado. Vai sair de casa com um carro, a pé ou no transporte público, sempre se programar, mesmo que isso de alguma maneira naquele dia não ocorra, mas você já está prevendo algumas situações desafiadoras. As pessoas têm muita dúvida em relação a negócio, se podem de fato fazer um negócio, porque daí tem gente que às vezes vai para o radicalismo, Na época de Mercúrio retrógrado, eu não assino nada, não faço nada, fica tudo em suspenso. Como lidar, com essas questões quem tem negócios em movimento, às vezes inauguração, de Sim, algo, do comércio? isso é interessante porque a gente pode olhar para a astrologia que a gente chama de eletiva, onde a gente vai escolher a melhor data para um evento, que pode ser, por exemplo, a inauguração de um negócio, casamentos, existem casamentos em Mercúrio retrógrado, Sim. fechamento de parcerias. O mais importante é, isso eu atendo algumas empresas e alguns empresários, o que, que eu digo sempre? É momento, sim, existem janelas, mesmo dentro do Mercúrio retrógrado, mas óbvio, eu vou ler o contrato mais de uma vez, eu vou conversar de maneira mais frequente com a pessoa, para que eu alinhe alguns pontos que podem trazer problemas no futuro. Então, mesmo esses acordos, assinatura de contratos, documentos, papéis, que você faça nessa janela de quase um mês, pode ter sucesso sim. Então, o mais importante é observe o céu, como a gente está trazendo aqui hoje o Uhum. céu do momento, observe o seu céu próprio, que é o seu mapa astral, o céu do local, porque, por exemplo, quero fazer a inauguração de uma loja, de um local. De alguma maneira, eu posso ter aspectos do Mercúrio retrógrado que não vão trazer tantos desafios assim, porque os outros planetas também estão em passagens de movimentos harmônicos, a gente tem Júpiter, tem Vênus, que vão também trazer bons auspícios para aquela situação.
Então, como você trouxe, é melhor evitar o radicalismo, porém, você quer fugir da janela do Mercúrio retrógrado? Tudo bem, não há problema nenhum. Se isso de alguma maneira te traz mais conforto, né? Uma melhor prosperidade, está tudo bem. Mas mesmo dentro da janela de um mês, é possível a gente eleger algumas datas e horários que vão trazer sim boa sorte. É porque de repente uma coisa compensa a outra, né? Você pega um aspecto mais positivo, né? Traz ali uma fluidez, né? Para aquilo que de repente não estaria fluindo por conta do Mercúrio retrógrado, enfim, né? Não precisa de tanto radicalismo, a gente pode então pesquisar uma ocasião oportuna. Inclusive, para as mamães de plantão aí que estão com seus bebês próximos desse mês, e deve ter muitas crianças nascendo, Sim. vão nascer com Mercúrio retrógrado. Relembrando, o Mercúrio fica retrógrado mais ou menos 3 vezes por ano. Então é muito comum a gente atender pessoas que a gente vê lá, Mercúrio retrógrado. O meu estava Então, no mapa do e nascimento. você vê, você é um ótimo comunicador, né, um líder nato. Então não foi o Mercúrio retrógrado que trouxe algum problema, pelo contrário, muito provavelmente trouxe uma compreensão para você de como você tem que fazer a sua comunicação, seus pensamentos, seus deslocamentos. Então, de toda maneira, é a consciência do nativo que trará o sucesso e não uma marca astrológica. Porque, de toda maneira, a gente não vai ter como trazer a criança um mês depois Sim. e nem um mês antes. Por favor, não vamos fazer isso, né? A criança vai nascer quando tiver que nascer. Mas essa posição do Mercúrio retrógrado vão trazer apenas algumas revisões. Inclusive, quando a gente olha para a astrologia kármica, é um ponto kármico. Então, muito provavelmente, algumas questões de comunicação que pessoas de Mercúrio retrógrado trazem de outras vidas. Então, o mais importante tenha consciência do que esse assunto pode te trazer, ao invés de achar que aquilo é um movimento fatalista. E quais são os principais cuidados que as pessoas podem ter? Você falou, né, em não contar com sorte, né, em relação a Sim. trânsito, sair mais cedo de casa, revisar melhor as coisas, né? Revisar principalmente documentos, papéis e registros, quem trabalha no ambiente administrativo, de repente, que lidar com contratos, lidar com redação de textos, por exemplo. Eu sou geminiano e eu assino colunas para 3 revistas. Obviamente, quando eu vou fazer os textos agora, eu tenho uma revisão melhor da minha escrita, do que eu quero comunicar. Então é muito importante isso. E o mais interessante é que para essa janela estar ocorrendo, o Mercúrio está passando lá pelo signo de Peixes. E o Mercúrio não gosta muito do signo de Peixes, né? Ele não fica muito à vontade. É como se a roupa de Peixes não coubesse muito para ele. Então, muito provavelmente, é interessante para a gente ter essa atenção à nossa comunicação mais intuitiva. E todos nós temos, de alguma maneira, ou mais aflorada, ou um pouco menos, como que é a nossa intuição? Então, vai percebendo, porque senão o que pode acontecer? A gente precisa tomar cuidado, cair na ilusão. Então, de alguma maneira, eu tenho certeza que aquilo vai acontecer ou que aquilo aconteceu. Você tem certeza mesmo? Mercúrio está retrógrado e num signo que ele não gosta muito. Então, reavalie seus pensamentos, seus preconceitos. Todo mundo tem um pouquinho de algum preconceito em alguma área. Então, quando você faz essa reavaliação da sua própria mentalidade, da sua comunicação oral, escrita e nos pensamentos, você vai tirando melhores proveitos. Então, além das coisas mais tradicionais, que é transporte, documentos, papéis e registros, eu acho que essa janela de Mercúrio retrógrado é um convite à nossa introspecção. Então, dedique momentos de introspecção. Inclusive, eu estava tratando no meu programa da rádio sobre isso. Nós vivemos numa era digital, é a realidade. E nada de abominar a era digital. Porém, nós já acordamos com os nossos celulares e vamos dormir com ele. Que tal um momento de você se desplugar, né? Ter um momento nem só de meditação, mas de silêncio interior? É um convite que o Mercúrio retrógrado traz. Falando em digital, afeta também a tecnologia, né? Muito, muito. Inclusive, a coisa mais famosa é: meu Deus, eu não fiz backup ainda. Dá tempo ainda de fazer backup. Corra no celular, no notebook, no computador. Mas, Paulo, por que isso acontece? É muito comum. Como o Mercúrio cuida desses assuntos também de tecnologia, informática. Então, de alguma maneira, nem todo mundo vai perder dados, mas pode ocorrer. E outra coisa também, como a gente vive numa era digital e a gente tem muito aquela compra pela internet, cuidado com golpes.
Mercúrio estando retrógrado e no signo de Peixes, então não é que todo mundo vai passar por golpes financeiros, mas cuidado no link que você clica, na aprovação de compra, dados do cartão de crédito. Então é muito comum também nessa janela ocorrerem alguns problemas nesse sentido. Então vamos ter mais atenção nos momentos que fizer esse tipo de ação. Agora, pessoal, temos também aí, né, a influência de uma conjunção importante acontecendo, né, uma troca de energia entre dois astros, né, mais lentos, importantes, que é Saturno e Netuno. De que forma isso impacta todos nós, Paulo? Isso vai trazer um movimento muito interessante. É o que a gente, quando estuda, fala do desenvolvimento das grandes conjunções, como Saturno e Netuno. Saturno tem o lado luz da estrutura, do planejamento, o seu lado sombra, a restrição. Netuno tem a coisa da sensibilidade, da intuição, mas também pode trazer aquele escapismo. A conjunção desses dois planetas vão afetar em algum ponto do nosso mapa, tanto no lado luz como no lado sombra. Agora, o mais importante também, e isso trazendo um pouco de astrologuês, na verdade é sempre o planeta mais distante fazendo ação ao planeta que está mais perto do Sol. Então é Netuno agindo sobre Saturno. Então, de alguma maneira, a dissolução de antigas estruturas, a renovação quase que sublimar, né, aquele movimento que a gente estuda da sublimação, da coisa antiga. Então, perceba, claro, aí a gente pode olhar no mapa de cada um mais particular o como vai acontecer, mas a gente, como tema geral, pode entender o seguinte: antigas estruturas vão se dissolver. Ah, então só estruturas políticas, partidárias, sociais? Também. Agora, como está a sua antiga estrutura? Na nossa vida, né? Da nossa vida. Será que eu carrego alguma antiga estrutura que há tempos eu estou aqui carregando aquilo e agora é a hora de dissolver? Então aproveite esse movimento. Claro que a gente pode pensar no contrário também, Saturno agindo junto com Netuno, onde eu consigo estruturar a minha sensibilidade, a minha espiritualidade, boa também. Inclusive, por exemplo, né, os comunicadores da Astral TV que trazem tantos conhecimentos, eles podem te ajudar a estruturar melhor sua sensibilidade, sua espiritualidade, até para que a gente saia daquele campo do vazio, onde eu bebo de todas as fontes e não bebo de nenhuma, né? Então aproveita, escolha uma espiritualidade que lhe agrada, que te ancora e vai estudar sobre aquilo, isso é importante, né? Para não virar só um papagaio da espiritualidade, né? Que você só reproduz as coisas, não, vai estudar sobre isso, fazer leituras, experienciar. Então essa ação de Saturno com Netuno, novamente, vai dissolver antigas estruturas e pode nos ajudar a estruturar um pouquinho a nossa sensibilidade, nossa espiritualidade de alguma maneira. E estar consciente disso é muito importante, né? Também, acho que de todas essas movimentações, para a gente não se sentir, né, pegos de surpresa, né, em relação a algo, eu acho que essa consciência, ela prepara a gente, né, para lidar com os fatos. Ela prepara porque isso, quando você traz, é a consciência de que o nosso mapa não é fatalista. Aliás, a astrologia ela nunca trouxe uma visão fatalista. O astrólogo pode trazer. Olha, certeza, isso vai acontecer. Existe um campo de probabilidades, muito positivas ou muito desafiadoras. Então, quando a gente traz esse tipo de consciência, eu não sou pego de surpresa, eu não viro uma situação do acaso, porque o problema muitas vezes, inclusive se nós lembrarmos do filme Matrix, não é? Existia a figura do Neo, que ele vivia as coisas do acaso. Ele estava ali vivendo o dia a dia, então trânsito, desencontros, coisas boas, mas vivendo no acaso. Até que ele sente um chamado de despertar. E ele tem que fazer a escolha entre as pílulas vermelha e azul, e ele escolhe a pílula do despertar. Só que o despertar tem um preço. O despertar dói, o despertar tira você da zona de conforto, o despertar requer sua adesão. Então não é fácil, mas é muito recompensador. Então, quando você se torna possuidor do seu mapa e das coisas que estão acontecendo, como esses movimentos planetários, aí você não vira uma pessoa do acaso. E é muito gostoso, muito interessante quando os nossos clientes dão o feedback para a gente, né, dizendo: poxa, que legal, você me abriu o olho para isso, esse movimento você me alertou, eu não fui pega de surpresa,
né? Ocorreu realmente aquela situação no meu mapa, até desdobrando de uma outra maneira, mas eu consegui agir antecipadamente. Então, de toda maneira, esses movimentos planetários que estão ocorrendo não vão trazer fatalidades, né? As fatalidades já estão desenhadas no nosso mundo social, porém, nos torna mais independentes das nossas próprias escolhas. Como que as pessoas podem notar no mapa onde que essa conjunção, de repente, mais vai impactar, vai afetar a vida delas? Como que elas podem fazer essa busca no mapa natal? Principalmente aqui, olhando Saturno, Netuno, olhando o signo de Áries, você tem Áries em alguma casa astrológica, então observe lá, relembrando, né? Áries é um signo cardinal de fogo, de intensidade, então realmente aquela área da vida vai ocorrer algo impactante. No caso do Mercúrio retrógrado em Peixes, qual é a casa que está pegando? E um terceiro movimento que a gente até pode trazer também, que é a questão do eclipse. Então é um terceiro movimento que ocorreu aí no dia 17 de fevereiro e que aconteceu lá, né, num ponto onde o desdobramento daquele tempo que você viveu, aquele assunto vai voltar à tona daqui 3 meses. Então volte lá na sua agenda, verifica lá, né? Onde você estava por volta de 17 de fevereiro? Pode até ser às vezes 2 dias antes, 2 depois. Quais foram os seus encontros, desencontros? O que aconteceu naqueles dias? Fique atento, fique atenta, porque há um desdobramento daqui 3 meses. Então, por volta lá, não, fevereiro, março, abril, maio, por volta de 17 de maio, muito provavelmente esse assunto que você viveu lá no 17 de fevereiro ganha uma amplitude, ganha um movimento maior. Então, esses 3 pontos do mapa vão estar nos convidando a uma grande revisão. Até se nós olharmos para um lado talvez mais divino, né, do Deus na forma como cada um nomeia, a natureza, a astrologia, o movimento astrológico está nos convidando para uma grande revisão de vida. Então, relembrando, né, o eclipse acontecendo de uma maneira que se desdobra daqui 3 meses. O Mercúrio retrógrado, que finaliza na porta do Ano Novo Astrológico no dia 20 de março. E o encontro de Saturno e Netuno, também no signo de Áries, nos convoca a uma grande revisão de vida. Então, deixar preconceitos para trás, revisar a nossa comunicação, tanto interna como externa, e principalmente estar atento a movimentos da nossa vida. Porque isso vai, de novo, né, nos tornar pessoas até melhores, se assim todos quiserem. Muito bom. Então, gente, você fica por dentro aqui, né, de tudo que está acontecendo na astrologia nesse momento, né, no céu aí, desse período que a gente está vivendo. Eu vou perguntar para o Paulo, agora pulando um pouco, saindo um pouco do assunto céu, sobre signos. Eu vejo constantemente, né, as pessoas nas redes sociais, você sabe que de médico e astrólogo Todo mundo entende. Exato. E aí as pessoas falam, por exemplo, em postagens de diversos astrólogos, colegas, ou às vezes até posts escritos, eu sou de aquário, parece que aquariano mais ainda. Eles são muito firmes no sentido de discordar de tudo que está sendo falado, né? Eu sou de aquário, mas eu não sou assim. Tá super errado. Eu sou de touro, mas eu não sou dessa maneira, dessa forma. E as pessoas esquecem que elas têm um mapa ali que rege elas, independente delas serem de um signo solar ou do outro, e que isso é só um detalhe no mapa. Vamos explicar sobre os conflitos que as pessoas têm em torno de, às vezes, não se identificar com determinadas características do signo? E é interessante isso, porque, por exemplo, é gostoso ver quando as pessoas se interessam por um ponto específico do mapa. Meu signo solar é esse, meu ascendente é aquele. Isso é gostoso. Agora, você tem que dar o próximo passo, que é o quê? Fazer o seu mapa para entender ele por completo. Inclusive, esse assunto saiu essa semana também no grande reality show que nós estamos tendo aí agora, né, no BBB, onde os participantes lá estavam conversando na mesa e eles falavam assim, não, porque quem nasceu de 20 de um mês até 21 de outro é desse signo. E aí, é claro, é desse signo? Claro que é, mas qual é a transição do dia? Porque o Sol não vira o signo à meia-noite, não né? É automático, não é né? Cada ano isso acontece num horário. Num horário específico. Existe uma tabela média de dias, né? Agora, voltando à tua pergunta, a pessoa precisa, de alguma maneira, olhar para o mapa por completo. Relembrando, o mapa tem planetas, o mapa tem casas astrológicas e o mapa tem os 12 signos ao redor. Então,
quando você olha, eu sou deste signo, você está olhando só a posição solar e está deixando todos os 10 planetas para fora. Sim. Né? Ah, meu ascendente é tal, é Áries, ótimo, né? Um ascendente forte. Agora, e os outros signos, onde estão? Né? E as interações? Eu até costumo trazer a visão para os clientes que o mapa é como um grande teatro. Então, todo mundo que já foi ao teatro gosta. Então, imagina que você está assistindo o palco da sua vida. Os atores são os planetas. Então, eles estão lá fazendo a dinâmica. As conversas entre eles são os aspectos positivos e tensos. Não é? E eles estão ali vestindo personagens, que são os signos. Então, aquela grande peça que está acontecendo ali é a sua vida. Então, não adianta se apegar apenas a um personagem, só o protagonista, que é o Sol. Mas tem os antagonistas, tem o segundo escalão, né, que está ali interagindo. Então, o mais importante é você olhar o mapa por completo para tirar toda a essência da sua vida. Então, você vai olhar o Sol, o seu ego, vai olhar a Lua como ego mais receptivo emocional, vai olhar o ascendente e, com isso, se compreender melhor. E mesmo que a pessoa, né, por exemplo, hoje faça uma consulta e tenha a posse do seu mapa, eu sempre peço para a pessoa, teste no dia a dia. Porque o astrólogo pode ser vidente? Ele pode, mas não é necessário. Ele não é vidente, né? Ele é dominador de uma técnica, da grande técnica astrológica. Agora, quem vai usar esse mapa no dia a dia é a pessoa. E quanto mais ela usa, quando ela volta na próxima consulta, ela volta com perguntas mais fortes, perguntas mais focadas. Olha, você falou para mim que eu era assim, eu testei na vida, realmente teve parte que fez sentido, mas teve outras partes que não. Vamos olhar melhor sobre isso? E aí você se torna novamente possuidor do seu mapa. Então é muito interessante, porque ainda mais no caso dos aquarianos, eu até brinco que é o tal do Independente Futebol Clube. Não é? É verdade. E aí esse tipo de expressão vai ficar mais forte para alguns signos e outros não. Então, tá vendo, gente? Se você não se identifica com uma característica do seu signo, você vira e fala, eu sou de virgem, mas eu não sou nada organizado, né? Talvez tenha outros traços, né, no seu mapa que estejam abafando, ou talvez este seja o seu desafio, né? Perfeito. Porque o nosso signo solar também tem muito a ver com isso, né? Características que a gente veio iluminar e desenvolver também, Perfeito, né? é isso mesmo. Então, para saber mais, nada como fazer o seu mapa astral, tá? E o Paulo Beni pode te ajudar nisso. A gente vai continuar o papo, ainda tem mais coisas que eu vou perguntar para ele, mas eu já vou deixar aqui o contato para você que tem vontade de fazer o mapa, não fez ainda. Eu acho também um excelente presente, né? Para você dar para alguém, se você já tiver feito seu, mas às vezes para o filho, para o esposo, para a mulher, tá? Então, anote aí o contato dele. O WhatsApp é o 11 99302 0468. Tá aí na tela. 11 99302 0468 e siga também no Instagram Paulo Beni Astrologia, que tem conteúdos ótimos. Agora, falando um pouquinho sobre trânsito, já aconteceu assim às vezes, conversas, né, com pessoas que estão estudando astrologia, com alunos, né, eles falarem, eu vi naquele dia estava de repente o céu do momento, o céu do dia falando que ia ser um dia ótimo, sei lá, Júpiter fazendo ali um aspecto, um trígono com Vênus e que tudo prometia, não tinha dias tensos, mas meu dia foi uma droga. Eu acho que é importante explicar um pouquinho sobre isso também, que o céu do dia ele não vai ser necessariamente determinante, porque a pessoa está vivendo um movimento que é dela, independente também daquilo, né? E isso é interessante porque, por exemplo, vamos lembrar algo que todo mundo vive, que é a meteorologia, o tempo. Não é? Por exemplo, num dia que está ensolarado, eu adoro, mas tem gente que não gosta, tem gente que gosta de um dia mais cinzento, se sente melhor, não é? Então, ou um dia mais chuvoso, tem gente que adora, tem gente que já, nossa, sair num dia chuvoso. Então, esses aspectos temporais, eles vão acontecer, por exemplo, no aspecto do céu do dia. Claro que nós, astrólogos, quando a gente posta as nossas previsões, olha, uma previsão geral do dia, hoje o dia está bom, o dia está mais tenso, ou na previsão para os signos, é apenas um olhar pela fechadura da porta, é apenas isso, é uma pincelada, porque o que vai ser mandatório é o seu mapa, o seu trânsito, como os planetas que estão transitando ao redor do seu mapa vão interagir com os desafios. E é interessante isso porque, por exemplo,
Tem pessoas que, ao relatarem ou coisas positivas ou coisas mais tensas, o que elas mais estão percebendo é a ação dos planetas sobre ela. Então ela fala assim, poxa, eu li na previsão que hoje seria um ótimo dia para conversar com o meu chefe. Fui lá conversar com ele e Foi péssimo, me dei mal. Quase saí de lá com uma demissão. Uhum. Agora, então se você sentiu isso, então que tal olhar no seu mapa qual era a forma que você tinha que ter conversado, Sim. não é? De repente, não era bem hoje, era amanhã, porque existe uma janela também de aspectos que vão interagindo. Então você sentiu os planetas realmente agindo sobre você. Então, de toda maneira, não pode dizer que a astrologia não funciona. Uhum. Funciona sim, como um reloginho. Agora, você tem que olhar qual é o seu relógio, qual é a sua previsão do tempo, não é? Até porque quando a gente sai de casa, se eu vou usar uma blusa de frio, vou levar um guarda-chuva ou não vou, a astrologia é da mesma maneira. Poxa, o dia está maravilhoso hoje, mas para todo mundo? Não, não é possível que para todo mundo está um dia maravilhoso ou um dia tenso. O mais importante é você olhar o seu aspecto, o seu trânsito. Quanto mais individualizado, você se torna, então, mais consciente das próximas escolhas. E aí, até mesmo essas previsões mais gerais, elas vão entrando num movimento até mais orgânico, né, na sua própria vida. Paulo, então o que nós temos a destacar nesse momento é esse período entre eclipses, Perfeito. Mercúrio retrógrado Isso. e essa conjunção Saturno e Saturno-Netuno Netuno. que falamos. E aí a gente já vai se preparando para o ano novo astrológico, 20 de março, Perfeito. dia que Mercúrio retoma o movimento direto. Movimento direto. Então perceba só que, mais uma vez, o céu está nos dando um grande presente. Esses 3 movimentos desafiadores, como você relatou, nos convidando agora para quase um mês chegar no ano novo astrológico. Então, por exemplo, todos nós lembramos aí no ano novo civil, lá no dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, a gente se renova, quem gosta de pular 7 ondas, quem gosta de acender vela, pedra, incenso, fazer resoluções de vida, maravilhoso. Pega toda essa energia e vai agora aproveitando esse tempo, renovando tudo isso, as suas listas, porque quando chegar o ano novo astrológico, você de alguma maneira retoma todo esse potencial para colocar realmente o pé direito para a vida e principalmente, retomando aqui, renovar pensamentos, velhas estruturas e a sua própria espiritualidade para um novo movimento que é o Ano Novo Astrológico. Muito obrigado pelo papo, pela vinda, gratidão. Gratidão. E sempre que tiver algum aspecto aí, né, importante de você explicar, por favor, retorne. Gente, é isso, né? A ideia aqui é deixar você bem informado, né? A nossa revista holística aqui sempre trazendo para você informação, para você ir guiando, se guiando por esse reloginho, como o Paulo colocou aqui. Então siga ele lá no Instagram, Paulo Bene Astrologia, para você fazer o seu mapa astral. Sinastria ele também faz, né? Que é a comparação ali dos 2 mapas, ou até um terceiro mapa, Sim. né? Sendo do relacionamento, para falar se você combina, se não combina com o sócio, com a pessoa amada. Além disso, revolução solar também. Importantíssimo, né? Que ainda mais agora no ano novo astrológico, as pessoas que estão fazendo aniversário neste período. Então, tudo nesse WhatsApp. Também faz leitura de tarô? Também, atendimentos de tarô também. Muito legal. Gente, código 11, número 993020468. 993020468. Manda mensagem lá. Gratidão, Paulo. Obrigado. Vamos para o intervalo rapidinho. Quando voltar, tem o Alê Nicola aqui com a gente, hein? Não sai daí.